ela já foi comentada na última aula, que é o assunto imediato, que é aquilo que traz a pessoa ao consultório, ou, enfim, ao médico, ou que leva ela ao mecânico, ou que faz com que ela procure qualquer tipo de auxílio. Em filosofia clínica, chamamos de assunto imediato, porque é aquele assunto que surge, que está aí agora, já, sem que exista qualquer tipo de mediação entre o momento que ela chega no consultório e o surgimento deste assunto. Por ser este, então, o assunto primeiro, né, ele é chamado de imediato, por não ter, então, mediação. Como é que esse assunto imediato, usualmente, aparece? A pessoa chega até o filósofo, é recebida, então o filósofo conduz ela até a sala de atendimento, oferece uma água, um café, um chá, e conduz a pessoa com uma única e simples pergunta: o que houve? Essa pergunta, o que houve, por ser ampla, extremamente ampla, ela leva a pessoa a uma narrativa livre daquilo que ela entende estar vivendo, e aí, então, ela vai dizer ou expor ao filósofo a sua situação atual, a sua consideração a respeito do que vive e do que pode ser um problema, do que pode ser o que trouxe ela ao consultório, uma curiosidade, do que pode ser uma escolha que ela precisa fazer, do que pode ser uma dificuldade, enfim, aqui a palavra ou qualquer termo que utilizemos para definir, ele é sempre muito vago. Porque, na verdade, esse é, então, um assunto imediato, não é um problema, não é uma oportunidade, não é nada. É assunto imediato ao filósofo. Eu faço questão de enfatizar que não é um problema, porque é comum dizer o seguinte: tá, mas e o que a pessoa vai trazer para o consultório? É algo que ela quer resolver, né? Não, não é algo que ela quer resolver, não necessariamente. Algumas pessoas vêm ao consultório porque elas querem aprender. Algumas pessoas vêm ao consultório porque querem esquecer. Algumas pessoas vêm ao consultório porque querem se desenvolver. E a lista para isso é muito grande. Algumas vêm simplesmente porque têm curiosidade, nunca ouviram falar em filósofos clínicos e vêm por conta disso. Já aconteceu no consultório há algum tempo atrás, de eu perguntar a pessoas o que houve. Não houve nada, não. Eu só ouvi falar que tinha um tal de filósofo clínico, não conhecia esse tipo de abordagem, já conhecia outras, e resolvi procurar para ver o que é que tu faz. Tá, mas teria algum assunto, teria alguma questão a partir da qual a gente poderia partir? Não, não, não tem nada, não. Tu faz o que tu faz aí, e a gente, então, vai desenvolvendo. Se no meio do caminho surgir alguma questão, eu venho, então, a trabalhar. Mas, de início, não tem nada que eu gostaria de trabalhar, não. É só curiosidade mesmo. Então, faz o teu trabalho aí, que a gente vai ver o que acontece. E, então, eu explico para a pessoa qual é o método de trabalho da filosofia clínica, né, quais são os passos posteriores, e sigo com ela, sem ter definido, né, o que viria a ser esse assunto imediato. Dizendo de uma maneira bem simples, na verdade, usando um vice-conceito, né, que é uma terminologia nossa de filosofia clínica, seria como você ir ao médico, né, e o médico perguntar para você: o que houve? Não, não é nada, não. Eu vim aqui porque eu ainda não conheço o senhor e faz o que tu faz como médico aí, que a gente vai vendo. Se eu tiver alguma doencinha qualquer, a gente trata. Mas me examina, faz aquilo que está dentro das suas possibilidades e o resto a gente segue. Então, agora, partindo do pressuposto que a pessoa expunha um assunto imediato, eu tenho algumas questões que a gente precisa levar em conta já nesta parte. A pessoa expôs o assunto imediato. Uma das questões que é muito comum é: se você vai ao médico, se você vai a um mecânico, se você procura qualquer profissional no sentido de pedir auxílio, pedir ajuda, né, sugerir que você necessite de uma ajuda, você entende que tem um aspecto específico que precisa ser tratado, que você identificou. No entanto, é comum que quanto maior a confusão, quanto maior a problematicidade da vida da pessoa, mais difícil fique para ela expressar com clareza qual venha a ser, de fato,
esta questão. Imagina, por exemplo, que uma pessoa já vem há algum tempo com a vida bagunçada, com diversas questões, com questões familiares, com questões profissionais, com questões em relação a si própria, e vinha procrastinando a procura de um auxílio. Quando vem ao consultório e o filósofo pergunta o que houve, ela pode desde começar a chorar até expressar diversos problemas pontuais, específicos, diluídos, misturados. O que eu quero dizer de maneira específica é que quanto mais confusa a pessoa estiver em relação à própria vida, muito provavelmente menos clara ela será em relação ao assunto que trouxe ela até o consultório. Muito provavelmente ela largará aí ao filósofo uma miscelânea de diversos conteúdos que ela entende serem problemáticos. Outra questão ainda em cima de assunto imediato é, quanto mais bagunçada, quanto mais confusa a situação atual da pessoa, é mais natural que ela possa apontar como causa, como motivo, ou como razão da problematicidade dela, coisas que pouco ou nada têm a ver com a situação que ela vive, com a condição problemática na qual ela se encontra. Dando o exemplo, né, de uma pessoa que, vindo ao consultório, sugere ter problemas com a esposa, que o casamento já vem há algum tempo difícil, que ele não consegue mais ter um diálogo, que já é muito comum entrarem em algum enfrentamento por conta de qualquer assunto ou de assuntos que seriam entendidos como muito pequenos há algum tempo atrás. Se o filósofo entender que este de fato é o problema, agarrar-se a ele e dizer, não, então seu problema é o seu casamento, beleza, é isso que a gente vai trabalhar, o filósofo está cometendo, para começar, um crime ético, e depois outros tantos crimes filosófico-clínicos. Quando a pessoa, já num primeiro momento, expõe que essa dificuldade, essa questão é em relação ao casamento, o filósofo vai fazer o seguinte, ele diz, olha, me explica um pouco melhor isso, me deixa entender um pouco melhor como é que isso acontece, me dá um exemplo, e fala um pouco mais sobre isso. Qual que é o intuito do filósofo, já no assunto imediato? Quando no assunto imediato a pessoa expõe esse problema que ela tem no casamento, o filósofo clínico não tomará só o problema pontual, ele procurará o problema, procurará entender o problema, ou a questão, obviamente aqui eu estou utilizando a palavra problema de uma maneira bem ampla, não problema no sentido de algo a ser resolvido, mas muito mais de uma questão que a pessoa trouxe, né? Então, essa questão que a pessoa trouxe em relação ao casamento, o filósofo pergunta, mas me explica, expõe um pouco melhor, vamos tentar entender um pouco melhor isso juntos. E a pessoa diz, não, olha, veja bem, eu estou com um problema em casa, porque agora a gente entrou em atrito, eu queria trocar de carro, mas isso não é a primeira vez, que a gente não consegue mais falar sobre os filhos, e tal. Mas isso é de hoje, já tem algum tempo? Não, isso já tem bastante tempo. Mas você tem ideia de quando é que isso começou e tal? É comum, e acontece algumas vezes, quando você procura fazer meio que essa anamnese, né, da questão problemática da pessoa, ou da situação, enfim, desse contexto, a pessoa, então é isso, a gente procura as causas e a partir delas, não é isso não. Na verdade, o filósofo está procurando entender de onde que isso surge e quais são os encaminhamentos que isso tem, mais ou menos o ponto de origem, e como é que isso cresce, como é que isso se desenvolve na história de vida da pessoa. Em alguns casos, a pessoa não tem a menor ideia, ela vai dizer, olha, eu não sei, eu me dei conta disso agora, eu posso até te exemplificar como é que tem acontecido, mas não tenho a menor ideia de onde é que isso veio. Uma vez que a pessoa expõe, então, esse assunto e cria os contextos, desenvolve, dá os exemplos, o filósofo clínico já está também no assunto imediato, diante de um universo novo, ou seja, ele não só agora aprendeu, entendeu do ponto de vista da própria pessoa o que ela vive, né, a situação, a questão, mas também agora ele tem a oportunidade de entender qual é o idioma que a pessoa fala, como é que ela constrói a própria realidade, como é a maneira dela de estruturar as questões, né? Quais são as construções de raciocínio, quais são as questões afetivas, quais são os termos agendados,
Enfim, agora ele já está diante deste novo universo que é a pessoa. E estar diante disso já no assunto imediato é a porta de entrada para, posteriormente, a historicidade. Outra questão que acontece aqui, ainda no assunto imediato, é que quando o filósofo, nesse primeiro momento, entra em contato com a pessoa e desenvolve esses assuntos, ele já está construindo um ambiente propício de intercessão. Ou seja, já no assunto imediato, ao desenvolver com a pessoa o conteúdo que trouxe ela até aqui, ele está criando um ambiente de intercessão. Quanto mais positiva a intercessão for, melhor, visto que um ambiente de intercessão positiva torna propício, né, o desenvolvimento, o desenrolar da clínica filosófica. Quando e enquanto a pessoa desenvolve os seus assuntos, sejam estes imediatos, o filósofo clínico também tem um outro papel, que é o papel de analgesia. Algumas pessoas chegam ao consultório extremamente incomodadas, perturbadas, por estarem vivendo tal situação. E o fato de ordenar, organizar o assunto e colocá-lo para fora via, né, oralidade, para algumas pessoas já configura o movimento estético, de esteticidade. Lembrando que esteticidade, aqui, para aqueles que não conhecem, tem a tábua de submodos, né, e estrutura do pensamento. Eu sempre carrego isso comigo em todos os cantos para onde vou. É um material bem importante para a gente fixar bem os nomes e os números e ter tudo isso bem claro. Esteticidade seletiva, no caso, para alguns já, esteticidade bruta, uma perda de controle. A perda de controle, por exemplo, quando uma pessoa, ao perguntar e ao começar a discorrer sobre seu assunto imediato, vai então já para um choro compulsivo, e enfim, já temos aí uma esteticidade, podemos ter uma esteticidade bruta. Quando esteticidade seletiva, a pessoa organizar esses conteúdos, expor esses conteúdos, algumas vezes de maneira até repetitiva, estimulada já pelo filósofo ao perceber a pertinência disso já num primeiro momento, a pessoa, né, começa a aliviar a pressão interna, começa a organizar os seus conteúdos e sentir-se existencialmente já um tanto aliviada desse peso, um tanto aliviada das questões que trouxe para o consultório. Vejam, aqui eu estou comentando só no assunto imediato, que é o primeiro contato. Olha a gama de possibilidades que nós temos neste primeiro momento. Desde a entrada da pessoa, a pergunta, a exposição dos assuntos, e a amplitude que um trabalho bem feito do filósofo clínico neste primeiro momento já pode ter. Algumas pessoas, quando muito bem conduzidas, no sentido de uma apreensão clara de assunto imediato e uma estruturação com vistas à analgesia, nesse primeiro momento, para algumas pessoas isso já é o suficiente. Houve já casos em que a pessoa foi atendida, feito o assunto imediato, conduzido, então, a organização, o ordenamento do assunto e o aclareamento dessa questão, a pessoa não aparece mais no consultório. Encontrada tempos depois, inquirida sobre o motivo do não retorno, ela disse, não, o que eu precisava fazer eu já fiz. Quando eu entendi para mim mesma o assunto que me trouxe até você, eu já descobri qual era o caminho que eu precisava percorrer para poder conduzir a solução dessas questões, enfim, encaminhar os assuntos da maneira mais producente possível. Para outras pessoas é necessário, então, historicidade, enfim, encaminhamentos futuros. Do assunto imediato, poderíamos abrir outras possibilidades ainda, mas aqui o assunto imediato é entendido, então, como um assunto que trouxe a pessoa até o consultório e é o primeiro assunto onde o filósofo começa a interagir e ganhar alguma intimidade e estruturar essa interseção. Repetido de maneira clara, a interseção no consultório, tanto mais positiva for, mais propícia ela é para a condução da filosofia, né, da clínica filosófica.